irmãos, graça e paz, amém? Privilégio estar aqui com vocês. Desde que eu voltei para Jacareí faz uns 2 anos, já vi o Alisson aparecendo lá, socorrendo a gente, em cantatas e no teclado ali. E ele é um bom cartão postal de vocês, viu? Então ele representa bem a igreja onde ele vai, viu? É uma bênção poder contar com ele. Meu nome é Rafael, mas cheguei na minha igreja, eu tinha acho que uns 13 anos, hoje eu tenho bem mais que 13, não vou falar a minha idade. E aí era Rafa, então Rafa que era adolescente, fui crescendo, fui enviado para o seminário, voltei, passamos 5 anos na igreja, fui enviado para o campo missionário, ficamos 10 anos e voltei e continua sendo Rafa, tá bom? Então fique à vontade, não me sinta ofendido de me chamar de Rafa, tá bom? Não, pode ser para os íntimos e para quem é irmão na fé também, fique à vontade, tá bom? Não tem problema, não precisa colocar nomenclaturas antes, para mim é tranquilo, tá bom? Eu me sinto parte da família do Senhor. Onde a gente vai, a família do Senhor está lá também, né? Muito bem. Desafio falar numa conferência, o Alisson me chamou, Rafa, você fala na conferência? Opa, vamos lá. Chamou, a gente tem que servir, né? Estamos aqui para servir. E aí, falou esse nome, influa. Irmãos, confesso que eu não sabia direito o que significava o verbo influir. Né? Eu fui olhar no dicionário, no pai dos burros lá, né? Hoje tem o Google que facilita bastante, né? E eu tentando entender, assim, já ouvi algumas vezes, mas não é um verbo que a gente usa muito, né? A gente usa muito influenciar, né? Mas seria influencie, mas a influa, fui entender o que é influir, se é a mesma coisa. São 2 verbos que irmãos, eu não sou bom de português, tá? É por isso que eu fui estudar. Mas são 2 verbos que em alguns momentos eles podem se encaixar na mesma frase, mas em muitos momentos não. Porque olha só que eu descobri, um é verbo transitivo direto, que é o influenciar, e o outro é verbo transitivo indireto. Sabe a diferença? Então você tem que descobrir, vai olhar na internet. Mas a verdade é que eu estava tentando descobrir para poder preparar a mensagem, que eu sei que o tema é o chamado, mas para entender um pouquinho, pode botar na primeira... Você quer passando aí? Isso. Influir é um verbo que começou a ser usado em 1500, que veio do latim, que tem junção de 2 palavras, né? O fluere, sei lá como fala, que é a ideia de fluir, né? A ideia da água, quando o rio flui. E o in é o que a gente conhece, né? Quando você inspira e expira, né? Para dentro. Então a ideia é encher, preencher para dentro. Então ele é um pouquinho diferente do influenciar. É um verbo que eu achei até que ficou muito melhor entender o influir do que o influenciar. Vocês vão entender um pouco por quê. O influir tem a ideia de você preencher algo com um pouco de você, ou com um pouco daquilo que você conhece, um pouco do seu ser. Então tem a ideia de encher, de se aproximar, como pegar um copo d'água e virar um outro copo ali pertinho. E já o influenciar veio dos astros. Por exemplo, quando a lua influencia a Terra. Ela não tem um contato direto com a Terra, mas ela influencia mesmo que de longe. Por exemplo, vocês sabem que lua que é hoje? Quem olhou a lua? A lua cheia. Para nós aqui paulistas não significa nada. Mas para mim que morava na Ilha do Marajó, morava em Afuá, na lua cheia de março, 3 dias depois a água entra e sai todo dia, né? Assim tá seco, a água lá entra e sai todo dia, 2 vezes por dia. E na lua cheia de março, 3 dias depois é a maior água que existe. Então quando dava essa lua cheia e a gente já via que a água batia embaixo da casa, a gente já sabia que a água ia entrar dentro da casa no mês de março. É só uma vez por mês que entra, uma vez no ano que entra na casa, né? Que é depois da lua cheia. Então a lua influencia muito. As mulheres que digam, né, quando corta o cabelo tem que cortar na lua cheia, ou não sei como é que é aí, né, que cresce mais, ou a planta, etc. Não pode na lua cheia, né? Então não pode na lua cheia, não cortem nem o cabelo, nem... Mas a verdade é o seguinte, influenciar tem a ver com os astros, a palavra veio dos astros, o sol influencia na terra, a lua influencia na terra, mas algo à distância. E já influir tem a ideia de algo pessoal, algo de próximo, algo que você está junto, que você praticamente toca, o que você passa parte de você para aquilo. Então a água, enquanto a lua influencia a água influi na terra. Ela influi em toda a terra, então ela participa, ela vem, ela enche a terra. Assim os oceanos, né? A praia enche, esvazia. Então influir é uma coisa muito mais interessante quando a gente está falando de evangelismo, de chamado, de a gente ser bênção na vida de alguém, porque tem algo a ver com estar mais próximo. Então
E nesse sentido de você... Nós estamos vivendo uma fase onde as pessoas querem ser influência e influenciar os outros. Através da mídia, eu estou atrás aqui de uma tela e as pessoas estão lá, que eu não sei nem de onde são, estão sendo influenciadas pela minha vida. Enquanto talvez Jesus nos chama para influir, que é chegar perto e transmitir algo para essa pessoa que está à nossa volta. E esse convite que eu queria fazer para você hoje, eu queria saber se você está influindo na vida de alguém. Não só influenciando, que talvez você não saiba quem você está influenciando. Opa, obrigado. Olha que caneca bonita. Não só influenciando, vira para lá para pegar na câmera aqui. Pegou aí? Está pegando? Não só se você está influenciando na vida de alguém por suas atitudes, ou por seu canal, ou por seu Instagram, não sei, mas se você está influindo na vida de alguém. Você está preenchendo, você está sendo bênção, você está comunicando graça na vida de alguma pessoa. Pode passar. E eu queria que a gente olhasse para um texto, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, em João capítulo 4. Quando eu comecei a ler sobre influir, e eu vi questão de água, é muita a palavra fluir, né? Influir, a questão da água entrar, da água encher, eu lembrei logo de João capítulo 4. Eu tenho certeza que você já conhece esse texto de João capítulo 4. A história da mulher samaritana. Quem aqui conhece a história da mulher samaritana? Levanta a mão assim. Fica a mão levantada. Desses que levantaram, quem contaria pra gente a história em 1 minuto? Vai lá, quem? Rapidinho. Você? Como é seu nome? Ariane, conta pra gente em 1 minuto. Ela foi até o poço pegar água e ela era uma mulher excluída da sociedade, então ela tinha que ir em certo horário para que outras pessoas não a vissem. E Jesus a encontrou no poço e pediu para ela um copo de água, água, né? E quando ela foi oferecer para Jesus, ele falou que aquela água mataria a sede dela, mas ele tinha água que podia suprir a parte espiritual dela, né? Água que ela jamais teria sede. E aí ela não sabia quem ele era, e ele começou a falar de toda a história dela, e ela percebeu que ele era o Messias. Muito bem, a maioria de nós já conhece a história. Eu queria que a gente caminhasse, logo que a gente não vai poder fazer um estudo profundo de João capítulo 4, claramente, por causa do nosso tempo. Mas vamos olhar ali um pouquinho mais em relação a influir ao chamado. A gente vai olhar para a vida de Jesus e eu poder olhar para o nosso mestre, para aquele que nos ensinou, aquele que, sendo Deus Filho, veio aqui na terra e mostrou coisas práticas que nós como cristãos, nós como seguidores de Jesus podemos fazer. Então essa história de João ela é magnífica, porque ela fala muito sobre chamado e como eu posso desenvolver esse chamado, como eu posso praticar esse meu chamado no seu dia a dia. Não precisa ser um missionário. Eu tive um chamado, fui trabalhar com o povo ribeirinho. Estou aqui em São Paulo agora. Mas Deus quer que você desenvolva esse chamado. Então vamos olhar para o nosso Mestre Jesus de forma tão simples, tão prática, tão apalpável, que Ele nos ensinou como influir na vida de pessoas, tá bom? Então abre a sua Bíblia aí no Evangelho de João capítulo 4. Deixa aberto aí, se você não trouxe Bíblia, deixa no celular. E a gente pode meditar assim pegar alguns aspectos, algumas verdades que a gente olha para esse texto, tá bom? Que nós somos chamados para influir na vida das pessoas. Essa é a verdade que João capítulo 4 vai nos mostrar. Eu e você somos chamados para influir na vida de pessoas. Não só influenciar, mas influir, tá bom? Vamos lá. Versículo de 1 a 3. Pode passar o próximo slide aí. Na minha versão, tá bom, irmãos, que é a NVI, não sei se é igual a de vocês. Na minha versão de 1 a 3 vai dizer o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez para Galiléia. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Jesus de repente está ficando famoso, como a gente conhece algumas pessoas aí, que vão subindo, de repente tem 1000 seguidores, daqui a pouco acontece alguma coisa, ele tem 10.000 seguidores, igual aquela mulher do avião lá, não sei se é sobre a história, né? Passa de 1000 seguidores para 100.000 seguidores, da noite para o dia. Jesus está aqui de alguma forma aumentando os seguidores dele, e aquilo causa inveja nos fariseus.
E Jesus está aqui na região onde crescia mais, ali em Jerusalém, próximo de Jerusalém, Judeia. E quando aquilo está crescendo, qual é a atitude de Jesus? É agora, o meu reino vai chegar agora, é agora que eu estou crescendo. Não, pelo contrário, o que ele faz? Ele sai daquele lugar e vai para Galiléia, um povoado pequeno, que não tem fama, que não tem nada demais. Porque a verdade, Jesus está mostrando que Jesus não veio para ser influencer do mundo. Ele não veio para influenciar pessoas à distância, para ter um grande número de seguidores, sabe que seguidores entre aspas, né? Esses seguidores que a gente tem digital aí não quer dizer nada. Um dia você tem bastante, outro dia você tem quase nada. Eles te cancelam, não é isso? Então a verdade é que Jesus, ele não quer isso, ele não quer a fama. Jesus nunca quis fama. E ele quer influir na vida de algumas pessoas em especial. Então Jesus, assim como nós, irmãos, Jesus não quer que a gente seja influências do mundo. Não é essa ideia que o crente tem um impacto maravilhoso no mundo inteiro. Você não vai achar isso na palavra de Deus. Pelo contrário, o mundo nos odeia, o mundo nos persegue, o mundo não nos aceita e não nos compreende. Mas Jesus quer que a gente, às vezes, até saia de cena para que a gente possa influir mais pessoalmente em alguém que está à nossa volta. Então essa é a primeira verdade. O mestre nos ensina que fama para crente é complicado, é perigoso. E para você pode ser perigoso. É muito mais eficaz você influir na vida de alguém que está próximo de você, que você está vendo, discipulando essa pessoa. Então Jesus sai ali da Judeia e vai para Galiléia. Continua o versículo 4, acompanha comigo. De 4 até o 7a. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade em Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Irmãos, Jesus ali vai andar cerca de o trecho total ali onde Jesus estava. Esse aí é o mapa de hoje, né? Onde Jesus estava, até onde ele ia chegar, ele quis sair daquela região embaixo ali e vai subir, mas na verdade vai descer. Ele vai subir no mapa, mas vai descer a montanha, né? Vai descer para Galiléia. A região da Galiléia é onde está o vermelhinho lá em cima. E ali tem mais ou menos 170 quilômetros. Hoje de ônibus você faz isso em 1 hora, 2 horas. Mas não era isso com Jesus. Mas Jesus vai andar ali cerca de 100 quilômetros e ele vai calcular, para ele andar tudo aquilo, se ele correr 10 km por hora, demoraria 10 horas para ele, mas ele não vai correndo, né? Então demorou ali 15 horas, sei lá quantas horas Jesus demorou, talvez dormiu no meio do caminho, não sei como foi isso, mas Jesus vai calcular o melhor GPS, porque o seu GPS eu sei que já errou com você, já chegou atrasado por culpa do GPS, o GPS me mandou num bar ali, irmãos. Eu botei o endereço que o Alisson me mandou, de repente eu olhei e falei, não está com cara de igreja isso aqui, eu tive que fazer a volta. O GPS me enganou, me colocou em cada furada. Mas Jesus, irmãos, ele calcula horas que ele vai estar naquele poço, e ele vai estar meio-dia naquele poço, aonde vai ter uma mulher naquele poço ao meio-dia. Que GPS mais magnífico! Claro que isso aí a gente chama de deucidência, é o cálculo de Deus. Jesus queria estar ali naquele momento, e era o momento que os discípulos já teriam saído, para que ele possa ter aquele momento sozinho com aquela mulher, para que ele possa influir, conversar com aquela mulher. Não foi à toa. Irmãos, você não tem esse GPS de Jesus, mas ele tem um GPS das pessoas. E a outra verdade que eu quero dizer para vocês é que Deus vai colocar pessoas na sua vida em horas que você nem imagina. Pode ser no ônibus, pode ser na rua, pode ser na estrada. Essa semana eu participei de uma conferência com vários missionários e teve um que quebrou o carro dele num lugar. E ele não, Senhor, eu estou fazendo a sua obra, por que meu carro quebrou? E ali ele foi naquele povoado ali procurar ajuda, de repente ele evangeliza a mulher daquela casa, o mecânico lá, e a pessoa aceita Jesus. Tipo, é deucidência. Um outro missionário que eu conheci, chamado Ricardinho, o barco quebrou também, ficou à deriva, o barco foi andando, eles chegaram num lugar onde eles nem imaginavam, esqueci. Mas eu trabalhei em Santana da Laura, que ficava próximo, ou seja, ele chegou no lugar, evangelizou ali, e ali não aceitaram Jesus, mas um pouquinho antes, onde ele caminhou ali, Santana da Laura hoje tem uma igreja, lá no Pará, próximo a Belém do Pará. Então, irmãos, Deus vai colocar pessoas que, na sua vida, que você não imagina.
Isso chama deusidez, porque o GPS de Deus está na vida dessas pessoas. Então às vezes a gente quer influenciar o mundo inteiro, mas às vezes tem uma pessoa do seu lado ali no ônibus, que Deus quer que você influa na vida daquela pessoa, ou na sua faculdade, na sua escola. Deus colocou alguém na sua sala de aula, no seu emprego, irmão, na sua rua, o seu vizinho, para que você possa influenciar ele, influir na vida dele. Então fique com os olhos abertos, e não é à toa que Deus coloca pessoas na sua vida, e às vezes são os piores. Vamos continuar o texto. E ali chega aquela mulher, no horário marcado que Jesus tinha. Versículo 7 em diante vai dizer: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Irmãos, aquela mulher chega ali e olha um homem, mas como a irmã disse, ela vai meio-dia, porque é o horário que o sol está mais frio, é isso? Meio-dia é o horário que o sol está mais quente. Não sei, tem irmão que é do Nordeste ali, né? Da Paraíba, é quente, né? A Fuá também, onde eu morava, era quente. Solzão do meio-dia, você queimava, você não aguentava. Eu lembro que eu fui estudar no Norte, fui estudar em Benevides, e do seminário até a cidade dava mais ou menos uns 15 minutos andando. E a primeira vez que eu fui para a cidade comprar sabonete, alguma coisa que eu estava precisando, fui eu e um paraense do meu lado. E ele andando devagarinho assim, e eu andando igual paulista. Não sei se você é assim, mas paulista anda com pressa, né? Paulista tem pressa o tempo todo. E eu tentando andar rápido ali, e ele andando devagar. E era mais ou menos meio-dia, porque era o horário do intervalo, ali um pouco antes do almoço. E aí eu fui entender. Porque você andar rápido no sol do meio-dia, num lugar muito quente, é para acabar com a pessoa, né? E aquela mulher, ela vai esse horário porque ela não quer ser vista por ninguém. Acho que você já ouviu falar disso. E ela vai encontrar ali, ela chega naquele posto, não era para ter ninguém, de repente tem um homem. Isso, aquilo ali já é ruim ser um homem, porque uma mulher não falava com um homem. E de repente, pelo sotaque, pela roupa, opa, isso aí não é samaritano, esse é judeu. E então era a pior encontro que poderia acontecer. Mas irmão, Jesus, ele não vai nos ensinar que a gente deve influir, a gente deve influir nas pessoas, na onde elas estão. Aquela mulher era o pior tipo de pessoa que poderia existir para o judeu. Era um samaritano, que você viu no texto, eles não se davam, por uma grande história do passado. Eles tinham raiva do samaritano a ponto de não andar na mesma rua, trocar a calçada. Aquela lá era uma mulher, já piorou naquela sociedade, era mais rebaixada. E era uma mulher que tinha uma vida bem problemática, a gente vai seguir o texto. Então você pensa que aquela mulher estava na lama, no mundo, era a podridão do mundo comparado com quem era Jesus. Mas Jesus, o que ele faz para aquela mulher? Quando ela chega, ele fala assim: eu sou o Cristo, o que você está fazendo aqui no poço? Se eu quiser eu mando um anjo. É isso que ele fala? O que Jesus fala para aquela mulher? Qual é a primeira coisa que ele fala para ela que vai iniciar ali uma relação? Qual é? É o quê? Ele pede água para ela. O verbo se fez carne, se humilhou, veio até nós, nasceu cheio de limitações, vamos pensar assim, fome, sede, frio. Então o verbo já se humilhou demais, e de repente o verbo vai pedir água. Eu tenho sede, e você pode me ajudar. Influir, irmãos, é a gente pisar na lama, é a gente chegar nas pessoas, é a gente se humilhar, é a gente entrar no mundo das pessoas. Então Jesus, quando ele pede água, ele entra no mundo daquela mulher. Como você, sendo judeu, e eu pede a mim? Mas quando ele pede água, ele está dizendo assim: olha, eu quero conversar com você como alguém que eu estou precisando de água. Então Jesus, embora seja infinitamente superior àquela mulher, de alguma forma ele pedindo água, ele está entrando no mundo daquela mulher. Tem uma música, um rap, não sei se vocês conhecem, que chama Graça da Garça. Já ouviram? Depois vocês colocam lá, né? Eu não sou muito chegado no rap. Conhece o Lucas? Irmão, tem dois irmãos da igreja lá, o Lucas ali e o Pedro ali atrás. Vocês conhecem a Graça da Garça? Conhece? O Pedro conhece, não conhece? Estratagema de Deus, a graça da garça. Ela pisa na lama sem sujar as vestes.
É interessante, eu não sou chegado nisso não, né, nesse tipo de música, mas eu ouvi, eu achei interessante pela ilustração, eu fiquei pensando, porque eu já vi muitas garças, onde eu morava tinha garça, e realmente a garça é branquinha, e ela pisa na lama, mas ela não suja a asa, porque em qualquer momento ela precisa voar, não pode ter impureza na asa dela, mas ela pisa na lama ali para pegar os mariscos, para pegar o camarão, para pegar o que ela precisa, e ela não suja as vestes dela. E o crente é assim, Deus nos chama para pisar na lama, mas não sujar as vestes. O que quer dizer com isso? Que a minha santidade não vai ser abalada porque eu estou no mundo. Vai ser abalada se eu viver o mundo, se eu praticar as coisas do mundo, o pecado do mundo. E às vezes a gente faz ao contrário, a gente quer mostrar para todo mundo que nosso pé está limpinho, que eu sou crentão, isso e aquilo, mas nosso coração está podre com o mundo dentro da gente. E aí Jesus está falando, não, Jesus consegue pisar na lama, ele consegue descer no nível daquela mulher. Consegue, mas ele se contamina com o pecado dela? Não, ele entra no mundo dela, porque Jesus vai nos mostrar, irmãos, que influir é trazer as pessoas até a igreja, não é trazer as pessoas até a igreja, desculpa. Influir não é você querer encher a igreja pastor, pega aí pastor, vou trazendo aqui, o senhor evangeliza, não. Influir, irmão, é você levar a igreja até as pessoas, é você levar o corpo de Cristo lá fora onde estão elas, isso que é influir. A gente quer, às vezes, fazer armadilhas para jogar pessoas não salvas para dentro da igreja, e o pastor que se vire. Enquanto Deus quer que você vá no mundo e entre na vida dessas pessoas sem se contaminar com o pecado. Não é desculpa para você sair bebendo, fumando, fazendo coisas erradas, mas é para você conseguir pisar na lama sem sujar as vestes. E Jesus está fazendo isso. Você me dá um pouco de água? Ele entra no mundo daquela mulher. E o texto não para por aí. Pode passar o próximo, versículo 10 em diante vai dizer: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, o qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Irmãos, essa hora aqui, Jesus começa a revelar quem ele é. Ele não era só um homem, ele não era só judeu, mas ele é aquele que consegue, ele é o próprio verbo, ele é o próprio, ele é tudo. É interessante quando a mulher fala, quando ela fica em dúvida, você tem uma água melhor? Na cabeça daquela mulher, porque você imagina naquela época não tinha máquinas, né, igual hoje, as pessoas tinham que cavar na raça mesmo, e aí quando chegava numa água, essa água aqui é ruim, vamos cavar mais, essa água aqui é boa, e talvez na cabeça dela, Jesus tinha ao alcance a uma água mais profunda, mais limpa, do que aquela água de Jacó. Então talvez Jesus fosse melhor que Jacó. Como que você tem uma água viva? Ela não entendeu, ela achou que Jesus tinha uma água que era tipo um Gatorade, assim, infinito. Como assim? Ela não entendeu direito. Jesus estava mostrando que ele era a água da vida, mas se você soubesse quem sou eu, você que pediria água para mim. Agora Jesus está trazendo aquela conversa do lado físico para o lado espiritual. E ela está achando que é físico, uma água melhor. Então, como que pode ser isso? Aquela mulher, Jesus era um homem, era um judeu, agora é um grande profeta, um grande homem, influenciador. Talvez ele tenha um poço melhor, que não está aqui, mas talvez aonde ele veio tem um poço melhor, e eu quero daquela água dele que não acaba nunca. Isso não mostra, irmãos, que Jesus não veio ali para satisfazer, não veio ali para debater filosofia com aquela mulher, não veio dar uma água encanada para aquela mulher, ele não veio trazer obra social, embora a igreja faça obra social, mas o cerne de influir na vida de alguém é você pegar Cristo e entender realmente quem é Cristo na sua vida, para que você possa mostrar quem é Cristo na vida de outro. Então o Cristo está sendo revelado aos poucos, e assim na nossa vida, a gente não nasce sabendo quem é Cristo, ou mesmo que você tenha 10 anos de igreja, você ainda continua conhecendo quem é esse Jesus, amém? Então a gente vai conhecendo a Cristo, e Cristo está revelando para ela aos poucos. Jesus vai se revelando para aquela mulher aos poucos. Continua nosso texto, versículo 13. Versículo 13
14 vai dizer o seguinte, na minha versão: Jesus respondeu: quem beber desta água que eu te der, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário da água que lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu tinha colocado uma foto, mas eu esqueci de avisar o Alisson. Eu tinha foto de uma água jorrando no meio do sertão do Piauí. Chama-se Poço Violeta. Alguém já ouviu falar? Nós viajamos durante 21 dias visitando várias cidades do sertão do Piauí. E aí a gente, nos pontos que a gente ia, tinha alunos. Tinham 3 alunos aqui do seminário Palavra da Vida, outros 3, os 4, 5. E a gente chegava, eu, minha esposa, meus 2 filhos e mais uma enfermeira. E a gente chegava naquele lugar, ficava 3 dias com os alunos. E a gente economizava água, porque a água que lavava a louça era a água que caía num balde, que era a água que dava descarga. E tinha pouca água para tudo. Eu tive que tomar banho um dia com 3 copos de água, irmão. Acredita, eu tomei banho com... Vocês põem na próxima aí, né? Quem já tomou banho com 3 copos de água? Eu tomei. Um para molhar, o outro 2 para desensaboar, né? E aí a gente não tinha como lavar roupa. Então a gente estava passando aquele sertão mesmo assim. De repente você entra no meio do sertão, no meio, do nada... Um negócio jogando água, que agora fecharam o registro, mas que jogava 18 metros de altura. Um geyser, subindo assim, sem parar. É a primeira água que eu vejo que dá sem parar. E foi ali que a gente lavou a roupa. Lugar turístico, com piscina, com tudo. E eu e minha esposa lá e a outra lavando roupa lá no meio dessa água aí caindo assim, né? Irmãos, Jesus está falando assim: quem beber da minha água, tornará-se uma fonte de água. O que Jesus está dizendo é o seguinte: influir não é você passar os seus conhecimentos para alguém, passar suas obras filosóficas, passar o que você acha de bom e justo, passar a sua igreja, passar doutrina. Influir é quando você está cheio de Cristo, quando você se alimenta dele, quando você conhece a Cristo a ponto de, o que ele diz no texto? Que você vai ter o quê? Você vai conseguir passar isso adiante. Você foi influído, você foi cheio, você foi capacitado por Cristo. Então todo mundo aqui que é crente, que um dia aceitou Jesus, Jesus entrou na sua vida, amém? E Jesus fala que Ele é a fonte para que você possa influir na vida de outros. Então não dá para a pessoa dizer: mas eu não sei como fazer isso. Mas se você tem Cristo, e Ele promete e diz na sua palavra que aquele, olha só o versículo 13 e 14: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, pelo contrário, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Assim como aquela água no deserto, lá no sertão brasileiro, Deus fala que Ele em você vai fazer a mesma coisa. Seja uma criança, seja um idoso, seja quem for, a sua idade, Deus é capaz de fazer sair de você, fluir de você, o próprio Cristo, amém? Vamos continuar nosso texto, versículo 16 em diante. A minha versão vai dizer assim: desculpa, 15, né? 15 em diante. A mulher diz: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus lhe disse: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você vive não é o seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Aquela mulher, ela queria, na verdade... Até o 18, né? Acho que eu não li até o 18. Sim, até o 18. Desculpa. Aquela mulher, ela queria que as mazelas, as dores da vida dela, não sei qual o motivo que 4 maridos largaram ela, talvez ela não pudesse ter filhos. Naquela região, uma mulher não ter filho, ela era descartada. Talvez ela não soubesse cozinhar e queimou o arroz 4 vezes. E cada marido que ela queimava arroz, mandava ela embora. Não sei. E aí o 5º homem que ela estava nem era mais o marido dela, e esse ela tinha vergonha. Ela era uma mulher samaritana, que naquela época, a gente sabe que mulher e homem valem a mesma coisa diante dos olhos de Deus, mas naquela região a mulher tinha menos valor, e ela era desvalorizada até na própria cultura dela. Então ela era a pior das piores. E para ela não precisar ir meio-dia com o sol queimando, me dá dessa água, para que eu não precise mais ir. Ela queria que amazera o coração dela. Ela queria apenas solucionar os problemas dela. Mas ela não queria tratar o problema. Ela não queria tratar o coração dela. E Jesus vai e expõe o coração dela para fora.
Você já viu cirurgia de coração como é? É terrível, né? Abre aqui, abre o externo aqui, tira o coração para fora. Eu não sabia que era assim essa cirurgia. E Jesus faz isso com aquela mulher. Ele pega e corta, serra com serrote e tira o coração daquela mulher para fora, a ponto dela, vai lá, chama o seu marido. Nossa, eu não tenho marido. E o que eu tenho? Disse mesmo, você não tem marido. Você é uma pecadora, você é uma miserável, você é isso. Jesus coloca o coração daquela mulher a ponto de receber uma cirurgia. Irmãos, influir é às vezes, acho que tem que voltar Influir, irmãos, às vezes ser verdadeiro com as pessoas. Porque as pessoas estão indo para o inferno a passos largos, estão caminhando longe de Cristo. E a gente não quer, a gente está numa geração que o politicamente correto, você não pode falar a verdade, que o pecado ofende a Deus e que o pecado é pecado. A gente não pode dar nome para o pecado mais, porque ofende as pessoas. Mas às vezes influir é você ser verdadeiro com a pessoa e falar, olha, você está doente, você precisa de remédio. Um rapaz estava contando essa semana, um missionário, que ele foi receber um cara assim, e o cara tinha levado uma facada aqui. E aí, ele olhou para aquele cara, né, levando para o hospital, na mente dele estava assim, esse cara vai morrer. Mas falou para ele assim, não, fica tranquilo, você vai viver. Deus fez uma misericórdia e aquele cara viveu. Depois de muitos anos ele se converteu e veio contar para ele que, olha, lembra que você falou que eu ia viver? Eu realmente estou vivo, claro. E aceitei Jesus. E aquele, nossa, eu falei que ia viver, mas olhando para ele eu sabia que ele ia morrer. Nós temos pessoas assim à nossa volta que estão prontas, estão morrendo sem Cristo. Estão morrendo longe do Evangelho. Deus está te chamando você para levar a palavra. Não sou eu, não é sua mãe, não é o irmão ali, não é o irmão lá. Deus quer que você fale com aquela pessoa. Claro que você não vai chegar como um fariseu e falar, o seu pecador miserável. Você vê que Jesus, ele leva a conversa a ponto daquela mulher dizer, ela mesma assumiu, eu não tenho marido, ela mesma. Então, irmãos, às vezes influir é você levar a pessoa a entender que ela é pecadora sim. E é preciso falar a verdade, sem medo de perder amigos. Mas nós temos medo, porque o politicamente correto diz que nós não podemos fazer isso. Mas às vezes você vai ter que falar isso para o seu amigo. Amigo, você é um pecador sim. Ou então você tem que levar ele a saber disso. Você vai ter que lançar perguntas que ele responda, que ele chegue à conclusão, realmente eu não sou perfeito. Próximo texto, 19, acompanha comigo aí. João 4,19. João 4, 19-20. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Agora, de alguma forma, Jesus está conduzindo a conversa, aquele homem que ela viu no poço, ele era um homem, chegou mais perto, era um judeu, de repente ele era alguém muito importante, e o que a mulher fala que ele é agora? Olha aí na Bíblia, um quê? O que ele é? Jesus vai se revelando. Você percebeu isso? Na história, Jesus vai mostrando para aquela mulher que ele é mais que um homem que está apenas com sede. Agora ela vê que ele é um profeta. Interessante que agora Jesus, aquela mulher que sempre tentou fugir, em toda a conversa, levando da conversa física, Jesus leva da conversa física para a espiritual e ela traz de volta para a física. Jesus traz para o espiritual e ela traz de volta para a física. Mas agora chega no ponto da ligação dela com Jesus. Chega no ponto da ligação dela com Deus. Jesus, aonde que adora? Nesse monte ou naquele? Então de alguma forma Jesus começa a despertar no coração daquela mulher a ideia de que há uma relação dela com Deus. Então, irmão, devemos influir levando as pessoas a pensarem em sua relação pessoal com Deus. Está conversando com alguém no ônibus, está conversando com alguém no trabalho, faça pergunta, você não precisa criticar, você não precisa chegar lá com uma biblada na cabeça da pessoa, mas simplesmente pergunta, como é a sua vida com Deus? Que Deus que você acredita? Você é de tal religião? Quem é Deus para você? Ah, que legal, e que você acha que Deus te ouve? Comece a lançar perguntas, para que aquela pessoa comece a pensar. Então influir, irmão, é abrir um espaço também, abrir uma cratera na cabeça das pessoas, para que ela pense na relação dela com Deus. A gente acha que influir ou influenciar as pessoas é só passar aquilo que nós sabemos. Eu tenho grande conhecimento. Quem aqui sabia Efésios 2, 8 e 9? De cor? Poucas pessoas, irmãos, tem que decorar esse texto.
Pela graça sois salvos mediante a fé, e aí vai. Vocês sabiam que sabia, né? Agora você sabe qual que é. Irmãos, é preciso, a gente precisa, o que é influir? Eu quero dizer para vocês, irmãos, onde eu quero chegar? Deus tem nos chamado para influir na vida de pessoas. Influir não é você ficar falando o tempo todo, você dar todas as respostas. Muitas vezes influir é você jogar dúvidas, é você fazer a pessoa pensar, é você fazer a pessoa raciocinar da ligação. Será que o monte de adoração é Jerusalém? Ou é esse monte aqui? Ou é lá? Ou será que é aquela igreja? Será que é essa outra aqui? Onde será que é o lugar? Será que é aquela igreja? Será que tem que ter um santo? Será que não tem que ter? Será que eu tenho que buscar Deus na igreja? É na Bíblia? Onde que é? E essas perguntas vão fazer as pessoas, elas chegarem até Jesus. Você vai estar influindo na vida de pessoas, não só falando, mas também lançando dúvidas. Você entendeu? Você pode abrir esse buraco na cabeça de alguém, apenas perguntando, apenas curiosidade. Quem é Deus para você? A gente já fez isso lá na nossa igreja. A gente tem um grupo que chama Expedição Discípulos, né? A gente tem um treinamento nos meses de férias, e a gente saiu com esse grupo para fazer uma entrevista na rua. Depois eu posso passar para os irmãos, não sei se alguém faz isso, mas se você vai fazer só um questionário na rua, no bairro. Você não vai falar de Jesus, você vai só perguntar: quem é Deus para você? Quem é a Bíblia para você? Se você morreu hoje, você vai para o céu? E você começa só a lançar perguntas para aquela pessoa, e você vai abrindo um buraco na cabeça daquela pessoa, e ela vai ficando curiosa e vai abrindo o coração para receber Jesus. Próximo texto, versículo 21 em diante, acompanha comigo. Minha versão vai dizer o seguinte. Pode passar aqui lá mesmo. Quem sabe o que está escrito ali? Alguém sabe hebraico? Não? Nem eu. Mas o Google me ajudou, né? Muito bem, vamos ler, a gente vai descobrir. Versículo 21, 5 a 26. Vai dizer assim: disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o... Está escrito Cristo na Bíblia de vocês? O que está escrito aí? Eu sou o Messias. Ah, muito bem. Eu sou o Messias, chamado Cristo. Eu sou o Messias que estou falando com vocês. Está escrito Messias ali, né? Mesma coisa que a palavra Cristo. Agora Jesus Cristo, ele se revela completamente, dizendo que ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador, o prometido. Aquela mulher não era judia, mas ela sabia que o Messias viria, e Jesus se revela. Primeiramente, ele era um homem, as roupas dele e a fala dele eram judeu. De repente ele tinha uma água especial, ele era um homem influente, que talvez tinha um poço melhor que todo mundo. De repente ele sabe das coisas, ele é um profeta, mas agora aquela mulher vai entender que ele é o quê? O Cristo, ele é o Messias. E importante, irmãos, isso a gente não pode repetir, porque você não é o Messias. Quando a gente está influenciando a vida de alguém, um crente está influenciando a vida do mundo, ou está querendo mostrar, você tem que entender que você não é o Messias, é Jesus que é o Messias, porque a gente não veio falar de nós, a gente não está falando da nossa igreja, da nossa denominação, do nosso grupo de jovens do Nova, a gente está falando de quem? Jesus que é o Messias, ele é o Cristo, e é isso que a gente tem que entender. E você não é o Salvador do mundo, não é você que vai resolver o problema, é Jesus. E assim, a gente tem vergonha de falar de Jesus para os outros, porque a gente foca na gente, mas quando você foca em Jesus, você não tem que ter vergonha, porque quem tem vergonha é Jesus, você está falando dele. Você está apenas mostrando, apontando a luz para ele, não é para você. E muitas vezes a gente tem vergonha de falar de Cristo, porque a gente está com um holofotão aqui na gente, e a gente fica com vergonha. E o texto continua, versículo 27 em diante, acompanha comigo. Pode passar o próximo? Já passei. Versículo 27 vai dizer assim: naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber, ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade de seu povo. Venham ver, um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo?
Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aqui nesse trecho, irmãos, aconteceram 3 surpresas que me mostram um pouco de como a gente tenta influir na vida das pessoas que estão à nossa volta. Como a gente tem tentado evangelizar, ou cumprir o nosso chamado de falar de Cristo, ou o que seja que você estiver pensando aí. Primeira surpresa é os discípulos. Quando eles chegam, eles veem Jesus conversando com uma mulher, uma samaritana. Era melhor que Jesus estivesse conversando com alguém influente, com um grande homem, um grande mestre, mas ele está conversando com uma mulher, e eles não entenderam aquilo. Lembra lá no começo, Jesus não veio para ser uma influência de uma multidão, embora ele falou muitas vezes com multidão, como João capítulo 6, mas na hora do vamos ver, aquela turma toda saiu fora, e ficaram só os 12, porque Jesus sabia que quando aperta a palavra, quando ele mostra que ele é o Cristo, que é necessário beber da carne dele, e comer do sangue dele, comer do corpo e beber do sangue dele, as pessoas não aguentam e saem. Por isso, quando você influi na vida de alguém, quando você traz alguém para perto e você mostra Cristo, aquilo ali é mais difícil, a pessoa sai correndo, porque ela é sua amiga, porque ela te quer bem, você abriu um espaço na vida daquela pessoa. E agora os discípulos foram na cidade, andaram lá em Sicar, viram muitos samaritanos, homens, mulheres, talvez andaram na pontinha do pé com nojinho da cidade, porque tinha samaritanos, compraram comida e saíram daquela cidade sem influir na vida de ninguém. Os discípulos não abençoaram, não influíram na vida de ninguém. Estavam ali pela comida, pelo que o mundo dá, pelo que o mundo pode oferecer. E assim somos nós. Às vezes a gente está no meio do mundo e a gente quer saber o que o mundo pode me dar: um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, um bom isso, um bom aquilo, um bom status, um bom aquilo outro. E quando Jesus está lá com a pior das pessoas naquela época, né? E eles não entendem isso e vão tomar uma lição para frente. Mas aquela mulher, outra surpresa é que aquela mulher carrega ali metros, um cântaro pesado, né? E vai até lá para pegar água. Imagina, lá vou eu meio-dia de novo, pegar água e anda, e chega, tem um homem lá, aquele homem não vai sair de lá, eu vou ter que pegar aquela água, e chega lá, e de repente, a conversa com Cristo influiu na vida dela, a ponto de ela sair correndo. E o que ela deixou para trás? O que ela deixou para trás? O principal, que ela foi buscar água, aquilo não foi mais importante para aquela mulher. A água, que era vida, não foi mais importante para ela. E por fim, aquela mulher, que era a pior vista da comunidade dos samaritanos, ela sai de casa em casa, nas pessoas, falando de Jesus. Será que ele não é o Cristo? Ele sabe tudo. Venham ver. Ela começa a influir na vida dos seus vizinhos. Pouco importa se os vizinhos vão falar: você não é aquela que largou o João, o Mateus, o Marcos, Lucas e João, e agora está com o Roberto. Ela não se importou com a fama que ela tinha, e ela sai naquela cidade fazendo o quê? Chamando todos. O que ela se tornou? Ela bebeu da água da fonte, e em poucos segundos, o que ela está fazendo? Aquela água está saindo da vida dela para o povo dela. Irmãos, o chamado para influir é para todos, para crianças, adolescentes, jovens, adultos. Todos nós temos esse chamado. Não importa quanto tempo você tem de crente. Aliás, vocês já perceberam, irmãos, quanto mais tempo de crente a gente tem, às vezes mais dificuldade a gente tem de influir no mundo. A gente parece que vai gostando da igreja e vai esquecendo de pisar na lama e no mundo. E é um desafio para mim, meu irmão, e é um desafio para vocês. Vamos caminhando aqui já para a reta final, versículo 32, 31 a 38. João 4, 31 a 38, vai dizer assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia, o outro colhe.
Eu os enviarei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Agora aqui, irmãos, talvez seja uma bronca para mim e para você. Os discípulos representam eu e você. Alguém que está caminhando com Cristo há tempos já ouviu muito de Cristo, sabe muitos versículos, já sentou muito no banco, já viu muitas pregações, mas a mente está na comida, a mente está no que a cidade oferece, a mente está nas coisas físicas, e estão esquecendo, estão vendo que tem um mundo espiritual ali do lado deles, e Jesus fala: acorda. Vocês sabem que daqui a 4 meses a colheita vai estar pronta, o trigo vão estar pronto para colher, mas olha, e de repente os samaritanos, eles usavam roupas brancas, e de repente Jesus está olhando lá para Sicar, ele está aqui no poço, e ele está olhando para Sicar, e aquela mulher está vindo com uma turma, com a tropa toda, querendo ver quem era esse tal de Jesus, de Messias, e tudo branquinho aparecendo lá de longe, e Jesus está ali: olha, vocês não estão dizendo que a comida aqui o mundo vai dar, o dinheiro, a colheita vem daqui a 4 meses? Eu digo para vocês que os campos já estão brancos. Parem de olhar para o físico e olhem para o espiritual. Essa turma está vindo para vocês influírem na vida deles. Vocês estiveram lá, não fizeram nada, mas eles estão vindo aqui agora, e agora é o tempo de vocês, discípulos, vocês apresentarem o reino de Deus para eles. Vocês não plantaram. Sabe quem plantou? Talvez Jacó plantou, porque os samaritanos conheciam Jacó e conheciam o Messias. Talvez aquela mulher plantou, e agora os discípulos só iam fazer o quê? Colher. Irmãos, nós somos chamados nessa terra. Eu queria que você ficasse com essa mensagem à noite. Só tem mais uma partezinha, mas é que Deus nos chamou. Todos nós temos um chamado, não importa a sua idade, para influir na vida de pessoas, para apresentar Jesus muito mais que um homem, muito mais que um judeu, muito mais que um grande homem, um grande mestre, um homem famoso, mas o Cristo Salvador. Então Jesus quer usar você em pessoas que Ele vai colocar na sua vida, em momentos estratégicos, irmãos, que você possa estar com o olhar aberto. Senhor, e a sua pergunta a partir de hoje, para as próximas preleções que virão, é: Senhor, quem são as pessoas que o Senhor está colocando do meu lado, para que eu possa influir? E que você não seja como os discípulos, de estar vivendo no mundo e pensando nas coisas que o mundo pode te dar, mas pensando naquilo que você pode dar para o mundo. Que você tenha a água da vida que jorra na sua vida para aqueles que estão com sede. E o texto vai terminar, versículo 39 até o 42. Termina assim essa história, vai dizer o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Quantas pessoas talvez possam dizer para você: não é porque você disse, não é porque o que você influiu na minha vida, ou que você influenciou, se você quiser usar esse verbo, mas é porque de alguma forma você que está aí sentado e eu conseguimos ministrar pessoas, conseguimos transmitir, encher a vida de pessoas com amor, com paixão pelas almas, a ponto dessas pessoas chegarem a Cristo. A gente não vai conseguir ensinar Cristo tudo para as pessoas, mas se você conseguir trazer pessoas para que elas possam ouvir o Mestre, você já influiu na vida de alguém. E o nosso temor às vezes é que a gente acha que a gente precisa saber tudo, que a gente precisa saber tudo da Bíblia. Não, se você tem Jesus na sua vida, Deus te chama para influir na vida de outras pessoas. Então abaixe sua cabeça, eu quero orar pela sua vida, meu irmão, e você possa ler outras vezes esse texto, e você possa meditar, irmão, o que essa palavra de João, capítulo 4, o que essa história da mulher samaritana, que mais que a mulher, mas na verdade essa história não é a história da mulher samaritana, essa é a história do Messias na vida de uma mulher, que a gente não sabe o nome, mas a gente sabe a história dela. Talvez pessoas não saberão o seu nome,
que você vai se influenciar, você vai fluir na vida de pessoas na faculdade, na escola, e talvez eles nem saibam o teu nome, mas vão saber quem é Jesus Cristo. Eu quero te desafiar, que você, como um bom cristão, como alguém que já bebeu a água da fonte, como você que é alguém que já experimentou Cristo, que conhece a Ele, que está conhecendo a Ele, mas que você possa, meu irmão, você possa se desafiar a influir na vida de pessoas, que você possa pensar, Senhor, quem são as pessoas que você colocou ao meu lado? Então eu queria que você agora tivesse uma oração com o Senhor e pergunte para Ele, pense em pessoas, pense aí em pessoas que Deus colocou ao seu lado.